noite, meu amigo e minha amiga. Nós estamos aqui direto do primeiro altar do apoio aos soldados feridos. Hoje, nesta quarta-feira, dia 23 de julho, o mês está acabando. O tema do nosso discurso hoje é revestivos de toda a armadura de Deus. Você só pode vencer, meu amigo e minha amiga, quando você está revestido da armadura de Deus. Talvez você já leu lá em Efésios sobre a armadura de Deus, mas você não entende o que é a armadura de Deus. Você leu, mas você não sabe o que significa. Você não sabe a importância de você ter a armadura de Deus. Você sabe por causa de que muitas pessoas têm pensamento maligno, pensamento de prostituição, têm sonhado com prostituição, têm sonhado com safadeza? É porque ela não está usando o quê? O capacete da salvação. Você está entendendo? Ela não tem usado o capacete da salvação. E se você não usar o capacete da salvação, você vai, infelizmente, sempre estar sofrendo com algumas ameaças. Você sabe por que Deus ele nos livra do diabo? Quantas pessoas, né, pastora Rose, que nos ameaça, que fala que vai nos parar, que vai nos matar, porque a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Aí o camarada era crente, servia a Deus, foi morto. Por que Deus não livrou ele? Por que Deus não protegeu ele? Porque ele voltou, muitas das vezes, a praticar as mesmas coisas erradas. O que te protege, o que te cega aos olhos do mal, é a sua comunhão com Deus. É a tua comunhão com Deus, meu amigo. Então você precisa dessas armaduras. Essas armaduras, ela não é um apetexto, um figurino que você coloca, não. Ela é espiritual. Só quem enxerga ela é quem? É o diabo. O diabo sabe se você está com o capacete da salvação. O diabo sabe se eu estou com o capacete da salvação. Ele sabe se eu estou com o escudo da fé. Ele sabe se eu estou com a couraça. Ele sabe se eu estou usando a espada. O diabo sabe porque ele te acompanha todos os dias. Ele é o amigo maligno de todos os dias. Pastora Rosa, o diabo é o inimigo, o amigo maligno de todos os dias. O amigo maligno de todos os dias. Às vezes ele está mais perto da pessoa do que o próprio Deus. Por quê? À medida que eu agrado ele fica perto de mim. Eu posso ficar perto da senhora se a senhora me desagrada? Se a senhora me rejeita? Se a senhora não me ama? Se a senhora não me dê respeito? Não tem como, meu amigo. Como é que Deus vai ficar perto de mim se eu o desrespeito? Se eu o aborreço? Se eu o irrito? Por quê? Porque, infelizmente, na minha cabeça não está com o capacete da salvação. Está o capacete do cão. Qual é o capacete do cão, pastor? É os pensamentos ruins. É os pensamentos de medo, de dúvida, desejos capciosos, desejos maldosos. Então, hoje nós vamos entender o que significa cada uma dessas armaduras. Mas eu quero ler o capítulo todo de Efésios antes de chegar na armadura, porque tem coisas lá muito boas que eu estava lendo nesta madrugada e Deus falou comigo.
Eu estava lendo e meditando a palavra de Deus na madrugada e Deus falou comigo algo que eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga. O segredo não está em você aparecer, o segredo está em você ser. Quando você aparece sem ser para Deus, não tem valor nenhum. Às vezes é muito mais você aparecer para Deus do que para os homens. Você precisa se revestir da armadura de Deus. E Paulo, ele explicou muito bem sobre isto lá no livro de Efésios. Olha só o que Paulo deixou escrito para nossa orientação, para nossa comunhão com Cristo. Está escrito assim: o lar cristão, filhos e pais. Mas o que isso tem a ver, pastor, com o lar cristão, filhos e pai? Eu não entendi. Mas você vai entender. Você está aqui para o quê? Para aprender. Lá em Efésios 6, capítulo 1. Filhos, obedeçam os seus pais. Eu falei que nós íamos ler o capítulo todo. Filho, obedeça os seus pais no Senhor. O que é os filhos obedecer os pais? Os pais, ele tem a instrução da experiência. Os pais espirituais, pastora Rose, os líderes espirituais têm a direção da experiência e da convivência. Se você se acha autossuficiente para não obedecer uma direção do seu pastor, do seu bispo, do seu gestor espiritual, meu amigo, você está fadado ao fracasso. Ele diz aí, filhos, obedeçam aos seus pais. Tanto o pai espiritual quanto o pai físico. Aí, no Senhor. É no Senhor. Pastora Rose, tem pessoas que obedecem os pais para deixar de buscar, para deixar de ser leal a Deus, para deixar de ser fiel. Começam a azucrinar a cabeça daquela pessoa, a pessoa deixa de ser fiel. Aí vem esse mesmo papo, lá não é igreja, é casa. Mas a igreja nasceu aonde, meu Deus? Nasceu aonde? Isso não é Bíblia, não. Nasceu dentro de uma tenda. Lá no Novo Testamento nasceu dentro das casas. E hoje nós praticamos o que está na Bíblia. Um dia nós vamos ter uma igreja num lugar separado. Se assim o Espírito Santo achar que vamos ter. Mas começam a ouvir essas conversas fiadas por não estar usando o capacete. Fica como? Perturbado. Não sabe se obedece. Mas sabe por causa de quê? Porque nós mesmo que dá vazão. É nós mesmo que dá vazão, pastor Raul. Um assunto ele não vai surgir se eu não dei o quê? Credibilidade. Se eu não apoiei. Mas eu não falo nada. Mas ouve. A palavra de Deus, ela é o quê? Espada. Espada é para quê? Para que é uma espada, meu amigo? Para se defender. Para se defender. Você está entendendo? Então, você precisa compreender o trabalho e a missão que você foi chamado, meu amigo. Vir para Jesus não é uma coisa natural.
vir para Jesus, você tem que viver o mundo sobrenatural. Porque senão você vai gerar problemas. Você gera problemas para o seu lar e você gera problema para o ministério. Aí diz aí, ó. 2. Honra o teu pai e a tua mãe. Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? A igreja é a tua mãe. O teu pai é o teu líder espiritual que está te instruindo, que está cuidando de você, que chama a tua atenção, que te repreende severamente, para que você possa aprender os caminhos da vida. A Bíblia diz que quando você começa a bater de frente com teu pai, os teus anos de vida vai diminuindo. Os teus anos de vida, e não é verdade? Quantos cristãos aí não pereceram novo? Era crente, morreu. Morreu do nada. Por quê? Porque eles talvez não estavam obedecendo. Mas tem uns que morreu porque estava na hora de morrer. Aí diz aí, ó. Honra os teus pais e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Promessa. Para que tudo corra bem. Não, eu tenho que obedecer aos meus pais físicos para que tudo corra bem. Mas e quando tu não obedece o teu pai espiritual? Quando tu não obedece a direção espiritual, vai bem? Será que o bem vem do teu pai físico ou do teu pai espiritual? Claro que é do pai espiritual, minha filha. Do teu pai físico só vai vir arroz e feijão e educação. Do teu pai espiritual vai vir correção e salvação. Aí diz mais aí, ó. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida na terra. O que é uma longa vida? É uma vida de longevidade. O que é uma vida de longevidade com Deus? É quando você está feliz. É quando você cresce. Gente, você tem que se questionar porque não está crescendo espiritualmente. Crescer espiritualmente não é ganhar um título. Crescer espiritualmente é transcender a realidade com Deus. É você aprender a viver com Deus. Tu passa a ser independente de Deus incondicionalmente. Você depende dele para tudo. Às vezes eu tô aí com um pouquinho de prisão de ventre, né? Prisão de ventre é quando você não consegue rotar nem peidar, né? Aí eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Você vê, ele é meu guia para tudo. Talvez vão me questionar aqui, gente, o pastor pediu o Espírito Santo para poder fazer roto. Para rotar. Ele não é o meu guia, não é o meu Senhor. Não é? Sem mim, o que ele foi que ele falou? Sem mim, nada você pode fazer. Mas eu tô com problema e não tô conseguindo arrotar. Não sobe um gás na cabeça parece que vai explodir. Aí eu falo, Espírito Santo, o senhor pode me ajudar? Às vezes eu tô procurando um garfo, uma faca dentro da minha cozinha. Eu falo, Espírito Santo, onde está o garfo? O garfo está onde? Aí ele vai e me mostra. Isso se dá o nome de quê? Relacionamento. Amém? Isso é relacionamento, isso é intimidade, pessoal. Para muitos aqui que tá me vendo, tá achando que isso é besteira. Mário, o pastor falou, pediu o Espírito Santo para arrotar. Por que não comprou um remédio? Mas cadê o dinheiro do remédio? Se eu não tinha. Eu uso o quê? A fé, meu amigo. Você tá vendo como é que os nossos discursos são mais simples do simplificado? Já para você entender. Isso é dependência. Tem gente aí que tem dependência química, ele não vive sem a cocaína dele, sem a maconha dele, sem o crack dele. Ele não vive. Eu não vivo sem Jesus. Eu não vivo. Ô Rose, eu quero que você tire a ponto dela, porque ela fala que vem para a igreja, mas ela fica ali no celular, tá? A partir de hoje, eu tiro 40 pontos dela.
Tá? Toda vez que ela vir e estiver com o celular na mão, você pode tirar os pontos dela. Porque tá vindo por 20, só para ser Quem é? É um boneco que tá aí sentado aí para poder. Para fazer número. Ele não tá buscando. O que adianta eu participar de uma gincana se eu não tô. Eu tô vivendo a reunião? Eu tô vivendo o quê? Cadê? Tira 40 pontos dela hoje, tá? Aí ela vai aprender a assistir realmente a reunião. Poxa, se eu venho pra reunião, eu não venho pra o quê? Vai ficar mexendo no celular, poxa. Não tô participando de um propósito. É a mesma coisa, eu tô participando da garrafa. A direção foi pra usar só na igreja, não foi? Não. Tudo quanto é lugar da sua casa. Tá no meu bolsinho lá, ó. Quem quer mudar sou eu. O Espírito Santo vai ficar me observando se eu vou estar com a minha garrafinha, eu, o pastor Ivanildo, se a pastora Rose e tal, se ela realmente quer realmente uma mente transformada, um coração transformado. Não é você que vai olhar. Quem vai olhar é ele. E ele só vai dar para quem quer. Não adianta. Aí as outras crianças que vêm de fato e de verdade buscar, perde. E só porque ela está na igreja, ela vai ganhar 40 pontos, perdeu hoje só porque está com o celular. Se as outras vezes vir e prestar atenção em mim, aí você vai ganhar. O que adianta eu vir para a igreja e não prestar atenção? Só vou estar fazendo o quê? Vou estar fazendo o quê, pessoal? Volume. E eu não me preocupo com o quê? Eu não me preocupo com volume nem quantidade. Eu me preocupo com qualidade. É melhor você educar 3 que vai viver a fé do que você ter 1000, mas só é fake. Só é imagem de fundo. Amém? Então, não vale. Aí tá entristecendo as outras crianças. Eu tô na frente, eu vou ganhar. Ganhar o quê? Se não tá participando. Tá brincando no celular. Você tá vendo? O celular é um veneno, pessoal. Os pais, quando não quer ficar perturbado, ele faz o quê? Dá o celular. Toma, filho. Deixa em paz. Isso aqui tá a minha vida aqui, pessoal. Você sabia que se botar alguma coisa errada aqui na minha rede social, quem se ferra é eu? Se você botar uma imagem errada aqui na minha rede social, quem se ferra é eu? Eu deixo vocês participar da minha rede sexual, não, rede social. Eu deixo vocês ficar 24 horas com o meu celular? Aqui tá a minha vida, pessoal. Ainda quando um filho botar uma besteira no seu celular, quem vai se lascar é você. Não adianta bater, porque foi você que autorizou. O que foi que a Bíblia diz aqui? Filhos, obedecei os seus pais. Meu filho tem 15 anos, é um homem, acabou de passar ali, ó. Acabou de passar ali agora. Ele vive 24 horas com o celular, hoje. Ele faz o que eu quero, o que eu mando. Você vai fazer o trabalho. Pai, eu quero jogar um pouquinho. Faça o trabalho. Vai terminar o trabalho 1h da manhã, ele vai lá e brinca um pouquinho. Eu vou lá e não tem essa não. Eu meto a mão e pode fazer birra, bico, que no dia seguinte, a Bíblia diz que a alegria vem pelo amanhecer. De manhã vai estar feliz. Não pode, pessoal. Porque não adianta a criança querer participar de uma gincana só para ganhar. Isso aí, Deus não se agrada. Se agradasse, eu estaria o quê? Eu estaria o quê? Falando que se agrada. Mas Deus não vai se agradar. Como é que Deus ele vai falar para você que não está se agradando de você? Como é que ele vai falar? Através de quê? O pastor não, é da palavra, mas você lê a palavra, mas não obedece. Então o pastor tem que ser mais o quê? Tem que ser mais claro. Deus está falando, obedece os seus pais, obedece os seus pais. Aí o pastor tem que falar, toma vergonha, cara. Você está entendendo? Então não adianta. Aí eu entristeço realmente quem está o quê? Buscando. Só que ele não tem condição de vir quarta-feira, não tem condição de vir domingo, porque tem compromissos.
Você está entendendo? Então, não vale, Rose. Todas as vezes que ela vir e ela estiver brincando, e não adianta ficar... Não ganha também. Se tu chegar lá e ver ela assim, Rose, aqui não é creche. Isso aqui não é uma creche para você dormir. Aí, às vezes se deita na cadeira. Já perdeu também. Já perdeu também. Amém? Tô sendo injusto ou tô sendo justo? Como é que eu vou? No 3 em 1, mesma coisa. Não ganha ponto, Rose. Às vezes se deita na cadeira em vez de prestar atenção na palavra. Por isso que às vezes fica perturbada a gente, pessoal. Porque a palavra é o quê? Uma espada tanto de ação e de quê? Defesa! Tá amarrado, desgraçado. Tu não vai botar esse cocô na minha cabeça, não. Eu não vou machucar minha mãe, não. Eu não vou ferir meu pai, não. Eu não vou ferir meu irmão, não. Você tá amarrado. Você querendo botar na minha mente pro meu irmão morrer, pra minha mãe morrer. Só porque ela não deixou ficar com o celular. Você tá repreendido. Você lembrou da palavra de quem? Do pastor que pregou. Né? Quantas vezes você queria fazer coisa errada e você lembrou... E rapaz, se o pastor souber disso, misericórdia, eu tô ferrado. Rapidinho não peca, né? Não é verdade? Quando você quer pecar e você lembra do inferno, você fala, meu Deus, eu vou pro inferno. Aí não peca. É, meu amigo, é justo quem ama, cuida. Leais são as feridas pelaquele que... do que o beijinho da falsidade. Eu vou te fazer um crente fraco. Gente, esse pastor é o pastor Ivanildo. O camarada é benção. Para os que quer. Os que não quer, mete o pé. Amém? Amém. Porque não vai aguentar. A gente somos de poucos amigos de poucas pessoas, não é? Mas por quê? Porque nós somos rígidos. A obra de Deus, ela não é maleável não, pessoal. Jesus, ele não veio ao mundo para te agradar, nem para me agradar. Ele veio trazer o quê? Espada. Eu vim trazer divisão entre o pai, a mãe, a nora e a sogra, os parentes. Ele falou ou não falou? Ele falou ou não falou? Falou, você não lê a Bíblia. Eu não vim para trazer paz. Puxa na Bíblia. Sabe qual é o problema? O tempo que eu tenho, eu fico no TikTok vendo os bebê reboy. É bonitinho, né, Rose? A gente riu um dia desse. Até eu entrei nessa também. Então eu tô sendo repreendido. Mas não pega para poder aprender os escritos sagrados. Você tem que aprender o tempo que você tem. Você não é obrigado a viver a Bíblia 24 horas com a cara na Bíblia, que você vai ficar doido. Mas você tem que aprender a extrair. Porque a Bíblia é o pão nosso de cada dia. Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer se eu não me alimento da palavra de Deus? É o que ele diz aqui. Filhos, obedeçam os vossos pais. Eu não posso obrigar o meu filho a assistir a reunião. Eu não posso. Mas dentro do meu lar, a lei é o quê? É outra. Lá dentro do meu lar é obrigação, meu amigo. Lá é lei sob lei. Agora na igreja é outra coisa. Não é obrigado. Amém? Aí ele diz o quê? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. E você tem uma longa vida, e tudo corra bem, e você tenha uma longa vida na terra. 4. E vocês, pais, não provoque os vossos filhos, irritando. Você não pode irritar o teu filho. Você não pode ficar implicando com o teu filho.
Se o teu filho quer viver a fé, deixa ele viver a fé. Se você não quer viver a fé, bebe café. Isso é meu, tá? Pastor Ivanildo, essa frase. Bebe café. Porque nós não podemos irritar os nossos filhos, que isso é pecado e mal diante de Deus. Quando você irrita o seu filho, você perde com Deus e com o teu filho. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente fica o quê? Fica futucando. E a criança, o jovem, o adolescente se irrita e passa a ser o quê? Rebelde. E como é que tu vai controlar o rebelde? Não tem como. Entendeu? Aí diz aí, ó. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas trate de criá-lo com disciplina. Ó, é reunião. Se eu fico com a cara no celular, o pastor pregando, eu estou sendo irreverente quantas vezes? Com Deus e com o pastor. Eu estou dizendo o quê? Você não é nada. Você não é nada. Deus não é nada e você não é nada. Aí eu tô... mas eu tenho que atender meu marido. E fica em casa. Fica em casa. Mas o meu marido... Fica em casa. Você veio para a reunião para quê? Você veio para a reunião para quê, meu amigo? Não foi para aprender os escritos sagrados para poder mudar o coração, mudar a mente? Fica em casa. Você quer atender? Fica em casa. Eu não vou desligar o meu telefone. Eu vou deixar ele no vibracal. Eu oriento você a fazer isso, deixar no vibracal. Porque se você perceber 5, 6 ligações, é alguma coisa séria. Agora, eu mesmo puxando assuntinho com meu marido, com minha namorada, com meus amigos. Pô, você está sendo irreverente. E você está perdendo com Deus. Você está perdendo com Deus, pessoal. Quando eu estou aqui, a pastora Rosa está pregando e eu estou com a cara no telefone, eu estou trabalhando também. Eu não estou vendo bobeirinha ou fazendo qualquer bobeirinha. Eu estou trabalhando a reunião, eu estou preparando a reunião. Eu estou lendo uma mensagem da palavra de Deus, porque se abrir uma brecha, eu entro novamente. Você está entendendo? Você tem que estar atento. Você tem que estar atento. Você vê, a pastora Rosa, eu estou pregando, ela está com a cara na Bíblia. Ela está lendo o quê? A palavra. Talvez o que Deus não falou comigo vai falar com ela. E ela vai trazer o quê? A baile o assunto. E é onde é a transformação. Agora, não adianta eu ser um engano, pessoal. Não adianta eu querer enganar. Dizer que estou participando de alguma coisa, mas não é verdade. Não é verdade. Você tem que estar focado. Ah, mas criança aprende brincando. Não, aqui aprende até olhando. Criança aprende brincando, pastor. Não, aprende olhando, porque aqui é a reunião de quarta-feira. A gente brinca em casa, ou no 3 em 1, né? Que a gente pulou ontem, né? Dançamos, né? Eu até dancei um pouquinho também, mas agora não, meu amigo. Cadê? Não adianta. Aí nós vamos estar sendo injustos com aqueles que não podem o quê? Vir. Amém? É assim. Aí vamos ver se domingo ou quarta-feira vai vir. Vamos ver se realmente queria o quê? Queria buscar. Vamos ver. Por que ela criou a gincana? Só para te dar presentinho? Para te incentivar a vir buscar. Eu não entendo isso. Às vezes a gente tem que pagar para a pessoa buscar, né? Os pastores vai chegar uma época que vai ter que pagar as pessoas para vir buscar. Ó, eu vou dar 100 conto para cada um, pessoal. Pode vir. Pode vir mesmo, pastor. Vou levar 10. Oxê, como é que é isso? Tem que pagar agora para poder salvar? Ah, mas eu tá assim ultimamente. Se o pastor ele não der nada, não vai. Se o pastor que vai dar um vidrinho com óleo, a pessoa, a igreja lota, que não dá nem para poder terminar. Não dá nem para poder dar o vidrinho para os fiéis. Porque encheu de gente que você nunca viu. Então, se for pra gente... Eu nunca busquei Jesus por interesse, pessoal. Eu nunca busquei Jesus porque eu queria alguma coisa da igreja ou que o pastor tinha nada para me dar. Eu nunca fui de ficar agradando pastor nenhum. Você pode circular todas as igrejas que eu fui, a antiga igreja, qualquer uma outra aí, nunca fui. Fui obediente.
Isso aí, severamente, eu fui obediente. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque senão você perde as armaduras de Deus. Deus, ele te levou naquela reunião para você aprender uma coisa importante para o seu futuro. Aí ele diz aí, ó, cadê? O lar cristão, servos e senhores. Agora é o lar cristão, servos e senhores. Quando você é servos, está falando com nós, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e o quê? Tremor. Talvez você nunca sentiu tremor. Tremor é isso aí que muitas das vezes a gente, sabe? Meu Deus, o pastor chegou. Esse é o tremor que você sente, que muitas das vezes a gente acha que é o medo, né? Não, é o tremor. Não fez nada de errado, já tá cheio de medo, Rose. Eu era assim antigamente. Quando o homem chegava, meu amigo agora... Aí, devagarzinho, o quê? Ia se acalmando, calma, não é a lei, é o amor. Aí ia se acalmando, aí eu me entregava. Ivanil! Somou meu nome, não é assim? Não é uma guerra? Tudo isso a gente sente, o pessoal, e sente. Mesmo como líder, a gente tem ainda. Quando o homem de Deus chama a gente fica tenso. Ó, quero falar com vocês. Meu Deus, o que eu fiz? E agora? Você não fez nada. Mas a gente começa a ficar cheio de paranoia na cabeça, não é? Isso aí é o tremor que você sente. Você tem que ter tremor com as coisas de Deus. Você tem que ter reverência com as coisas de Deus. Por que o Espírito Santo, ele me batizou cedo? Cedinho, eu era um molecão, né? Molecão de 18 anos. Ele me batizou. Por quê? Porque ele viu em mim temor. Ele viu em mim respeito. Você está entendendo? E não demorou muito não, pessoal. Foi um mês. Um mês eu tive esse relacionamento com ele. Porque servir Deus é relacionamento. Isso aqui é um relacionamento. Você vê que coisa gostosa ontem? Após o 3 em 1, um relacionamento. Você tem que ter relacionamento, não somente na igreja, você tem que ter relacionamento dentro da tua casa. Você tem que aprender a ajudar teu pai e tua mãe, lavar uma louça, fazer uma comida. Ah, mamãe não gosta da minha comida, mas pelo menos descasca a batata, pelo menos só com alho, poxa. Participa, pô. Vai lá pra mãe, quer que eu cato o feijão? Quer que eu cato o arroz? Quer o quê? Que eu vou lá no canteiro lá pegar as pimentas lá pra gente socar pra fazer o molho? Você tem que participar. Aqui nós participamos. Eu não prego para vocês o que eu não vivo não, pessoal. Aqui nós participamos. Ismael faz uma coisa, eu faço outra, a Rose faz outra. Ó, vamos fazer um ensopado, ó, descasca a batata. Ismael, soca o alho. E assim. E às vezes a gente está trabalhando e tem que parar o trabalho para poder fazer. Isso se dá o nome de quê? Comunhão. Relacionamento. Isso acaba rolando no relacionamento. Talvez no público você não vê, mas no particular há relacionamento. Você tem que ter esse relacionamento com os filhos, tem que aprender, conversar. Ontem eu conversei com uma das minhas filhas ontem. Estava orientando ela, que eu vi que estava na hora de falar com ela. E eu conversei, foi boa a conversa, não foi com a minha filha ontem? Não foi? Foi. Não aprendeu? Aprende, pessoal. Eu não falei como pastor, eu falei como pai. Você está entendendo? E aquilo foi de grande importância. E aprende, pessoal. Quando eu chamar um dos meus filhos para conversar, é porque eu já vi que tem que conversar. É difícil eu conversar com os meus filhos, mas se eu chamar, pode ter certeza que é para instruir como um pai. Porque como um pastor, talvez ficou pesado. Porque o pastor, ele vai ser pesado nas palavras. Ele sabe ser amoroso, mas também ele sabe corrigir. E também ele é corrigido. Você está entendendo? Aí ele diz aí, ó. Servo é quando vocês servos, no 5, Efésios 6:5. Quanto a vocês, servos, obedeçam
aos seus senhores aqui na terra, como temor e tremor. Com o quê? Tem que ser sincero. Você pode ficar chateado, mas tem que ser sincero. Você pode ficar com raiva, mas tem que ser sincero. Você pode ficar boladão, mas tem que ser sincero, poxa. De coração, como a Cristo. Amém? 6. Não servindo apenas quando está vigiando, somente para agradar pessoas, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade do pastor, não é? Não. De Deus. Aí, ó. Sirva de boa vontade. Você vê ontem. Thaís chegou ali, né? Não precisava vir. Eu tô dando testemunho porque foi um fato que aconteceu ontem. Resolveu a questão dela e veio. Você vê que molho foi aquele, né? Não foi um molho diferente? Foi um dos molhos diferentes que eu já comi, pastora Rosa. Eu não sei o que ela fez, mas que ela ensine, né? Porque se é algo bom, não fique só pra você. Eu não seguro só pra mim. Deus falou com quem de madrugada ontem? Comigo, mas eu tô dando pra você. Eu tô dando o que ele falou comigo. Eu poderia ser egoísta e o quê? E guardar. Guardar pra mim. Mas eu tô te passando até um pouco além do que ele falou comigo. Amém? E eu não tô lá no site não, eu só tô lendo na Bíblia. No site tá mais detalhado. Você tá entendendo? Aí diz aí, ó. Sirva de boa vontade, sem estivesse trabalhando, como tivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Se você vir fazer para pessoa, você faz de qualquer maneira. Mas quando você faz para o Senhor, você vai querer fazer o melhor. Pô, foi uma benção, cara. Ontem foi um milagre, né, cara? Ontem a gente não tinha perspectiva de nada, né? Pela primeira vez eu vi que não ia ter um lanche no 3 em 1. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Mas aí o Espírito Santo, ele agiu, encheu nossos pensamentos de boa vontade e aconteceu, né? E foi bom, foi bacana. Você vê, a pastora Rosa estava falando para mim que o valor que eu mandei para ela de R$20 não dava nem para 19 pão. Eu não sei como é que ela conseguiu 50 pão, né? 50 pãozinhos, pessoal. Não sobrou um para contar a história para eu comer na madrugada, né? Um pãozinho, trabalhando. Não achei pão, não é? Então, por quê? Porque foi com fartura. Na verdade, eu não comi daquele pão, pessoal. Eu comi 2 pães de sal, que acho que... Quem trouxe o pão de sal? Acho que foi o pastor Ivanildo que trouxe. Não, o pastor Ivanildo saiu e comprou, não foi? Pão de sal? Foi. Pastor Ivanildo. Eu fui lá e comprei um pão de sal. E comi. Entendeu? Então, diz assim, ó. Oi. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez. Não fica chateada não, é pro teu bem. Você sabe que eu te amo. Quem ama, fere. Aí diz assim, ó. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor. Seja servo ou livre. Não importa se é cristão ou não é. Se ele fizer, ele vai receber de Deus. Então quer dizer que se as pessoas que estão lá do outro lado, pastora Rose, ela fazer uma doação pro 3 em 1, apoiar a causa do 3 em 1, também Deus abençoa ela, né? Mesmo não sendo cristão. Você vê, não está retido só os crentes. Deus, ele é coletivo. Aí diz aí no 9: e vocês, senhores, façam o mesmo, como servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto de vocês, está no céu, e que Ele trata as pessoas com parcialidade. Você vê, se eu abusar da minha autoridade, pode ter certeza que o chicote de Deus vai vir no meu lombo, meu amigo. E dói, tá? Agora vem a armadura. Olha aí, ó.
A armadura de Deus. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quem é a força do poder de Deus? O Espírito Santo. Ah, meu Deus, ele é muito gostoso, o Espírito. No dia que vocês for batizar no Espírito Santo, vocês vão ficar muito bobados. Você vai conversar com o Espírito Santo, você vai dizer que ama ele, você vai dizer palavras bonitas para ele, palavras dóceis para ele, que ele é especial, que ele é importante. Olha, se só com um pouquinho da presença dele vocês já ficam abobados, imagine você cheio deles. Olha que gostoso. Dia a dia ele vai botando frutos, amor, e nada é natural não, é sobre o natural, é paz. É que nem um conectado, cada terça vai falar de um fruto. Isso aí, ó, nem sabia que vocês estavam falando, né? Sábado. Foi sábado. Você tá entendendo? Sábado, 4 da tarde. Então, você precisa ter esse poder dentro de você, que é o Espírito Santo. Na força do seu poder, 11, veste-se com toda a armadura de Deus, para podermos ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial. A pastora Rose, ela vai falar das armaduras de Deus aqui no site. Aqui eu estou finalizando a minha pregação. Amém? Ela vai nos orientar aqui. Deixa eu deixar já aqui no esquema. Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou.